Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Muito boa tarde para você. O que nós temos para falar a respeito da Epístola de Barnabé? O que nós temos para falar a respeito? Nós temos algumas coisas aqui para falar sobre a Epístola de Barnabé, que é uma epístola, segundo nós temos informações, ela foi encontrada nos manuscritos encontrados por Tischendorf, lá no Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, no manuscrito chamado Sinaíticos. Era uma Bíblia, e nessa Bíblia tinha alguns outros livros também, inclusive a Epístola de Barnabé. E isso aconteceu em 1859. Nós temos também um livro chamado História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, e ele fala nessa Epístola de Barnabé. Então já se havia conhecimento, né? Havia o conhecimento por parte dos estudiosos da história da igreja que havia essa epístola de Barnabé através das informações de Eusébio de Cesareia, que viveu no 3º século da era cristã. E Tischendorf, ele encontrou esse manuscrito lá no mosteiro de Santa Catarina, em 1859, e nesse manuscrito tinha a Epístola de Barnabé. E Brienius também, um homem chamado Brienius, em 1875, um pouco mais tarde, ele encontrou um outro manuscrito e tinha essa carta também, essa Epístola de Barnabé. Eusébio, ele fala que Clemente de Alexandria, foi Clemente de Alexandria que deu origem à tradição que atribui a autoria desta carta a Barnabé, companheiro e colaborador de São Paulo. Pois bem, não há como saber se a carta foi escrita por Barnabé mesmo, ou se foi escrita por um outro, né? E colocar apenas o título de Barnabé. Segundo informações também, Barnabé, além de ter sido companheiro do apóstolo Paulo, ele era um dos 70 discípulos também do Senhor, né? Ele foi um dos 70 discípulos do Senhor. Pois bem, não há como saber se foi Barnabé, mas pelas evidências internas, dá para se saber que ela foi escrita um pouco depois do ano 70, depois de Cristo, porque o autor, ele faz menção do templo em Jerusalém já destruído, né? Que o templo estava destruído já quando ele escreveu essa carta. É uma carta, um escrito que não é gnóstico. Esse escrito dessa carta não é gnóstico. Mas antes de nós fazermos a análise aqui da Epístola de Barnabé, vamos dizer o seguinte, convém dizer o seguinte, que nós recebemos como palavra de Deus os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento. São 66 livros que nós consideramos como a palavra de Deus, que estão aqui na nossa Bíblia, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Estes livros são a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. São os livros que nós consideramos como palavra de Deus. Mas não significa também, e sempre foi assim, não significa
que não tenha outros livros bons, que nós não possamos ler outros livros, aprender a respeito da própria palavra de Deus com outros livros. Sempre existiram livros de mestres da igreja. A própria palavra de Deus diz que o Senhor deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres. Então sempre teve homens dedicados ao ensino. Então muita coisa nós aprendemos através de outros livros. E sabemos que podemos ler outros livros, desde que estes não estejam contra a Bíblia, desde que eles não estejam contra a Santa Palavra de Deus. Sabemos que todos os demais livros não são a Palavra de Deus. Então, os demais livros que não são a Palavra de Deus, sempre vai ser assim. Os livros antigos, os livros mais novos, os que saem por agora. Não há limite para fazer livros. Mas nós sempre vamos ler os livros e há coisas que nós vamos concordar e outras não. Agora, a palavra de Deus não, nós concordamos com tudo. Tudo que está na Bíblia, nós concordamos, porque é a santa palavra de Deus. Agora, o que não é a palavra de Deus, nós podemos concordar ou discordar. Agora, nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Antes de falar aqui da epístola de Barnabé, eu quero citar um exemplo a respeito disso que eu estou falando aqui. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, alguns livros que eu considero bons livros e já aprendi muita coisa boa com esses livros. Eu posso citar só alguns aqui para que você entenda o nosso raciocínio aqui, o que nós estamos querendo dizer. Por exemplo, o livro... Tem livros também que são livros ruins, né? São livros heréticos. Mas, porém, temos bons livros. Por exemplo, eu tenho um livro aqui chamado Todas as Profecias da Bíblia, do John Walvoord. É um livro bom. Eu não concordo com tudo que está nele. Tem certas coisas que ele apresenta, alguns comentários que eu não concordo. Eu não concordo e muitos outros irmãos não concordam. Mas é um bom livro. Tem coisas boas. Nós examinamos e retemos o que é bom. Tem um livro aqui também do Pentecoste, Manual de Escatologia, que é um livro muito bom, que fala das profecias também. Tem um livro aqui também, eu tenho um livro aqui chamado Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, de Tim LaHaye e Edwin Hindson. Ou seja, é um bom livro. São vários autores, né? Estes dois, eles compilaram aqui vários artigos neste livro. E tem muita coisa boa, muitas referências, muita coisa que se aproveita. Eu não concordo com tudo que está no livro. Eu não concordo com tudo que está no livro. Mas muita coisa boa que serve de proveito. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia de Scofield, a Bíblia de Estudo de Scofield. Tem a Bíblia CF, é a Bíblia CF, o texto da Bíblia, excelente, é a palavra de Deus. E tem as notas do Scofield, que não é a palavra de Deus. Mas nós concordamos com muitas coisas que Scofield ele fala. Nós cremos da mesma forma. Nós temos, por exemplo, aqui a Bíblia de Estudo Literal do Texto Adicional, do Hélio de Menezes Silva. A tradução que ele fez é muito literal para o português. Muito literal. Talvez seja a mais literal. É a mais literal que tem para o português. Excelente a tradução. Ótima mesmo. As notas de rodapé da Bíblia. Nós concordamos com muita coisa, mas tem coisa lá que nós não concordamos com ele. Por quê? Porque as notas são uma teologia batista. E ele deixa claro, é uma teologia batista. É segundo a visão dele. Então, as notas, muitas coisas são proveitosas, outras coisas nós não concordamos. Mas as notas da Bíblia não é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é o que está
ali no texto sagrado. Então, isso também se refere à Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé é um livro. Tudo indica, eu li essa epístola toda, analisando, e parece, pelo texto, apesar que o livro que eu tenho aqui não é uma das melhores traduções. Não parece que foi feita assim com dedicação. Existem erros de português e é uma tradução assim muito complicada de entender. Eu sei que tem outras traduções, mas eu não tenho aqui no momento. Mas o que eu pude entender aqui, nessa epístola de Barnabé, é que parece que ela é bem antiga mesmo. Ela é lá daqueles tempos, lá do final do 1º século e o início do 2º século. E supondo aqui que seja Barnabé que tenha escrito mesmo, uma coisa que nós notamos aqui é a frequência com que ele cita textos do Antigo Testamento e cita textos até do Novo Testamento. Então ele cita aqui a profecia do profeta Daniel, por exemplo, aqui no capítulo 4, quando ele está falando que o anticristo está próximo, aí ele diz aqui, o profeta também diz, 10 reinos reinarão sobre a terra, e um pequeno rei se levantará depois deles, que subjugará sobre 3 deles. Do mesmo modo, Daniel diz, acerca do mesmo, eu contemplei a 4ª besta, ímpia e poderosa, mais selvagem que todas as feras da terra, e de como dela brotaram 10 chifres, e deles um pequeno chifre, e como ele subjugou sob 3 dos grandes chifres. Ou seja, ele está citando aqui Daniel 7:7. Nós podemos ver aqui também que ele cita Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 15, Isaías 58, ele vai citar Jeremias 7, 22, 23, Salmo 1, 17 e por aí vai. Vale lembrar também que a Epístola de Barnabé não é gnóstica. Ela não é um texto gnóstico, né? Não é um texto gnóstico. Por quê? Porque aqui nós vemos o autor confessando que Jesus é Deus, é Filho de Deus e que ele veio em carne. Por exemplo, aqui no capítulo 5, ele vai dizer assim, num trecho aqui, ele diz assim, ele então se manifestou como Filho de Deus, pois se não viesse em carne, como os homens poderiam ser salvos ao contemplá-lo? Ou seja, então aqui nós sabemos que quem escreveu não era dos hereges gnósticos, né? Lá do final do 1º século. Por quê? Porque confessa aqui que Jesus veio em carne e que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguns argumentos aqui que é um pouco difícil de entender. Por exemplo, esse argumento aqui. E não sejais como alguns, acrescentando muito aos vossos pecados e dizendo, a aliança é deles e nossa. Ou seja, alguns que diziam que a aliança de Deus era com Israel e com a igreja. Porém, eles finalmente a perderam depois que Moisés a recebera. Pois a Escritura diz, e Moisés jejuou no monte 40 dias e 40 noites e recebeu a aliança do Senhor, tábuas de pedras escritas com o dedo da mão do Senhor. No entanto, voltando-se para os ídolos, eles a perderam, pois o Senhor diz a Moisés, Moisés, desça rapidamente, pois o povo que tiraste do Egito transgrediu. E Moisés, aí ele diz aqui, e Moisés entendeu o significado de Deus e quebrou as tábuas, e a aliança foi rompida. Ou seja, ele está dizendo aqui que Israel perdeu
a aliança que Deus tinha com eles. É um argumento que ele usa, que é um argumento forte. Nós não vamos entrar nessa questão se perdeu ou não perdeu, mas veja que ele está tratando aqui a respeito, e esse é o objetivo, pelo menos da primeira parte da epístola de Barnabé, é levar aos cristãos a não cometer os erros judaicos, né? Os erros judaicos. Tem até uma parte aqui que ele fala a respeito dos erros judaicos também, para não se cometer os erros judaicos. Pois bem, então ele fala, uma coisa também que nós notamos aqui, é que ele usa, na primeira parte toda da sua epístola, trechos do Velho Testamento para ser um tipo de ensinamentos a respeito do Novo Testamento. Por exemplo, ele vai falar aqui que quando Moisés estava lá naquela batalha de Israel com os amalequitas, que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés se cansava e abaixava os braços, as mãos, aí o povo de Amaleque prevalecia. Então, teve dois lá, né? Dois companheiros de Moisés que seguraram os braços de Moisés para que Israel pudesse vencer aquela batalha contra os amalequitas. Então ele diz o quê? Que aquilo ali era um tipo da cruz de Cristo. Era um tipo da cruz de Jesus. Que aquela passagem ali aponta para a cruz do Senhor Jesus. Ele vai citar também sobre o exemplo lá daquela serpente que Moisés mandou, aliás, que Deus mandou Moisés fazer e colocar numa haste. Então ele fala aqui que aquela haste apontava para a cruz também. Então tem vários outros exemplos aqui nessa epístola de Barnabé, onde ele considera essas passagens do Velho Testamento como tipos do Novo Testamento. Como tipos do Novo Testamento. Por exemplo, ele vai falar que o bode expiatório era um tipo do Senhor. Ele vai dizer que o novilho, ou a novilha vermelho, né? O novilho vermelho também. Ele diz aqui, considerai, no capítulo 8, considerai como ele fala convosco com simplicidade. O bezerro é Jesus. Os homens pecadores que o ofereceram são os que o conduziram ao matadouro, ou seja, se referindo aos judeus. Porém, agora os homens não são mais culpados, nem mais considerados pecadores, e os que espalham a cinza são os que proclamaram a nós a remissão dos pecados e a purificação do coração. A esses que são 12 em número, aí está se referindo aos apóstolos, são 12 em número, correspondendo às 12 tribos de Israel, ele deu autoridade para pregar o evangelho. Mas, porque não são 3 os que espalham as cinzas? Para corresponder a Abraão, Isaque e Jacó, porque esses foram grandes com Deus. E porque a lã foi colocada sobre a madeira? Porque por intermédio da madeira, Jesus sustenta seu reino. Ou seja, a madeira é a cruz que ele está se referindo. Para que através da cruz, os que creem nele vivam para sempre. Veja que essa primeira parte, que são 17 capítulos, fala sobre o significado espiritual do Velho Testamento. É uma abordagem espiritual do Velho Testamento. Essa primeira parte aqui. A parte que fala que o templo estava destruído está aqui no capítulo 16, onde diz aqui, e assim aconteceu, com a ida deles à guerra, ele foi destruído por seus inimigos. Falando sobre o templo espiritual de Deus.
e comparando com o templo que os judeus. Aí ele diz aqui que os judeus, eles estavam, eu estou dizendo com as minhas palavras, que eles estavam como que idolatrando o templo, que foi por isso que Deus permitiu que aquele templo fosse destruído. Aqui, ó. Além disso, também vos direi acerca do templo, como os desafortunados judeus, vagando no erro, não confiarem em Deus, e sim no templo. Olha aí. Como sendo a casa de Deus. Quase que como os gentios, eles o adoraram no templo, porém, aprendei como o Senhor fala ao aboli-lo. Quem mediu o céu em um palmo e a terra com a sua mão? Aí ele vai citar aqui um verso, se não me engano, de Isaías, né? E nós temos aqui a segunda parte. Nós temos aqui a segunda parte, que é a parte moral, a parte 2, a parte moral da epístola de Barnabé. E já no capítulo 18 ele fala sobre os dois caminhos. Capítulo 19 ele fala sobre o caminho da luz e o capítulo 20 o caminho das trevas. Por exemplo, eu vou ler um pouquinho aqui para você ouvir. O caminho da luz, capítulo 19 aqui da epístola de Barnabé. Aqui já é, como o livro que eu tenho aqui só tem uma parte, então eu tenho o livro também aqui em PDF, a segunda parte. Então tá aqui. O caminho da luz. Este é o caminho da luz. Já é uma tradução mais que dá para entender melhor. Este é o caminho da luz. Se alguém quer andar no caminho e chegar ao lugar determinado, que se esforce em suas obras. Eis, portanto, o conhecimento que nos foi dado para andar neste caminho. Ama aquele que te criou, teme aquele que te formou, glorifica aquele que te resgatou da morte, sê simples de coração e rico de espírito. Não te ligues àqueles que andam no caminho da morte. Odeia tudo que não é agradável a Deus. Odeia toda a hipocrisia. Não abandones o mandamento do Senhor. Não te engrandeças a ti mesmo, mas sê humilde em todas as circunstâncias. Não te arrogues glória. Não planeje o mal contra o teu próximo. Não te entregues à insolência. Não pratiques a prostituição, nem o adultério, nem a pederastia. Não divulgues a palavra de Deus entre pessoas impuras. Aí eu confesso que eu não entendi essa parte aqui. Não faças diferença entre as pessoas ao corrigir alguém por sua falta. Sê manso, tranquilo, respeitando as palavras que ouviste. Não sejas vingativo para com teu irmão. Não fiques hesitando sobre o que vai ou não acontecer. Não entendi essa parte aqui também. Não tomes em vão o nome do Senhor. Ama o teu próximo mais do que a ti mesmo. Não mates a criança no seio da mãe, nem logo que ela tiver nascido. Aqui está falando quanto ao aborto, dá para entender. Não te descuide de teu filho e da tua filha. Pelo contrário, dar-lhes instrução desde a infância no temor do Senhor. Não cobices os bens do teu próximo, não sejas avarento. Não te juntes de coração com os grandes, mas conversa com os justos e pobres. Não sejas avarento, né? Aceita como boas as coisas que te acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. Isso sim, isso é bonito, essa frase aqui, ó. Olha só, aceita como boas as coisas que te acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. Não sejas dúplice no pensar e no falar, porque a duplicidade é armadilha mortal. Provavelmente deve ser a pessoa que é de duas palavras, né? Não sabe o que quer? Talvez, né? Ser submissa a teus senhores com respeito e reverência como a imagem de Deus. Não des ordem com rudeza ao teu servo ou tua serva. Aqui ele está falando aqui a respeito, provavelmente na época havia os escravos, né? Na época da escravidão. Pois eles esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus, que está acima de uns e de outros. Com efeito, ele não vem chamar a pessoa pela aparência, mas aqueles que o Espírito preparou. Compartilha tudo com o teu próximo e não digas que são coisas tuas.
Se estáis unidos nas coisas incorruptíveis, tanto mais nas coisas corruptíveis. Não sejas loquaz, porque a boca é armadilha mortal. Aqui deve estar falando sobre falar muito, né? Loquaz, deve estar falando sobre falar muito. O quanto pode ser puro com a tua alma, não sejas como os que estendem a mão na hora de receber e a retiram na hora de dar. Ama com a pupila do teu olho todo aquele que te anuncia a palavra de Deus. Lembra-te noite e dia do julgamento. E aí fica a pergunta, ele está se referindo a qual julgamento? Ao tribunal de Cristo? Ele está falando isso aqui para os cristãos ou para os ímpios? Fica a pergunta, né? A cada dia procura a companhia dos santos. Empenha-te com a pregação, exortando e preocupando-te em salvar uma alma pela palavra, ou então em trabalhar com as tuas mãos, para resgatar teus pecados. Não hesites em dar, nem des reclamando, pois sabes quem é verdadeiro remunerador da tua recompensa. Guarda o que recebeste sem nada acrescentar ou tirar. Odeia totalmente o mal, julga de modo justo, não provoca divisão, pelo contrário, reconcilia aqueles que brigam entre si. Confessa os teus pecados, não te apresentes em má consciência para a oração. Esse aqui é o caminho da luz, né? Nós temos aqui o caminho da luz. Agora o caminho das trevas. O caminho das trevas é tortuoso, cheio de maldições. De fato, em sua totalidade, ele é o caminho da morte eterna nos tormentos. Nele se encontram as coisas que arruinam a alma dos homens. Aí vem uma lista, uma sonora lista aqui. Idolatria, insolência, altivez do poder, hipocrisia, duplicidade de coração, adultério, homicídio, rapina, orgulho, transgressão, fraude, maldade, arrogância, feitiçaria, magia, avareza e ausência do temor de Deus. São os que perseguem os bons, odeiam a verdade, amam a mentira, ignoram a recompensa da justiça, não se ligam ao bem, nem ao julgamento justo, não cuidam da viúva e do órfão, não vigiam para o temor de Deus, mas para o mal. Afastam-se da mansidão e da paciência, amam as vaidades, correm atrás da recompensa, não têm misericórdia para com o pobre, recusam ajudar o oprimido, difamam facilmente, ignoram o seu Criador, matam crianças, corrompem a imagem de Deus, não se compadecem do necessitado, não se importam com os atribulados, defendem os ricos, são juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. Pois bem, esse é o caminho, né? Esse é o caminho aí das trevas. E vale a pena, né? Vamos ler a conclusão aqui. A conclusão são poucas palavras, capítulo 21. Conclusão. É bom, portanto, aprender as sentenças do Senhor que estão escritas e a elas conformar o comportamento. Com efeito, aquele que as pratica será glorificado no reino de Deus, mas aquele que escolheu outro caminho, né, perecerá com suas obras. Por isso existe ressurreição e por isso existe retribuição. A vós que sois superiores, peço que aceitem o conselho de minha benevolência. Tendes no meio de vós pessoas para com as quais praticam o bem. Não deixem de o fazer. Está próximo o dia no qual todas as coisas perecerão com o maligno. Está próximo o Senhor justo com a sua retribuição. Peço-vos ainda, sede bons legisladores para vós mesmos. Permanecei fiéis conselheiros para vós mesmos. Afastai de vós toda a hipocrisia. O Deus que reina sobre o mundo inteiro vos dê sabedoria, inteligência, ciência, conhecimento de suas decisões e perseverança. Deixai-vos instruir por Deus, procurando o que o Senhor quer de vós, e praticai-o, para que vos encontreis no dia do julgamento. Se vos recordais do bem, lembrai-vos de mim, ao meditar sobre estas coisas. Desse modo, meu desejo e minha vigilância levarão a realizar algum bem. Peço-vos com insistência, como uma graça, enquanto o belo vaso ainda está convosco, não negligencieis nada das vossas coisas, mas buscai-a constantemente cumprir todos os mandamentos, pois eles são dignos.
Eis porque me esforcei em vos escrever segundo minhas possibilidades. Eu vos saúdo, filhos do amor e da paz. Que o Senhor da glória e de toda graça esteja com o vosso espírito. É interessante, né? Essa é a epístola de Barnabé. É a epístola de Barnabé. É algo... Hoje nós falamos aqui de um assunto histórico, né? Nós comentamos, porque a carta existe. Nós não sabemos dizer se foi Barnabé que escreveu ou se foi alguém que escreveu posteriormente. A primeira análise que a gente faz, assim, a primeira suspeita que nós temos é que provavelmente foi Barnabé, mas pode ter sido também, como não é palavra de Deus, pode ter sido alteradas algumas palavras. Mas como não é a palavra de Deus, é uma carta, é uma possibilidade. Todavia, fazemos bem em tomar conhecimento e ter a nossa análise e a nossa opinião. E volto no início da palavra. Existem vários livros, sempre existiram. Eu citei o exemplo aqui, que nós temos vários livros aqui, que nós usamos, bíblias de estudo que têm notas explicativas. Nós concordamos com muitas coisas, outras nós não concordamos. Sempre é assim. Assim sempre foi, desde que há a igreja. E na época lá dos apóstolos havia também outros livros, e são muitos que se tem conhecimento. Alguns livros eram obras arianas, outros livros eram obras gnósticas, eram livros hereges mesmo. Livros hereges aos olhos de uns e não aos olhos de outros. Até hoje é assim. Agora, cabe a nós sabermos, né? Sabermos sobre esse assunto, se possível. Mas fica essa palavra, aproveitando esse assunto, para dizer que a palavra de Deus inerrante são o Velho Testamento e o Novo Testamento. É o que nós temos nas nossas mãos hoje, através da Bíblia Sagrada. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que me ouviu até aqui. Esse que é um assunto que não é dos mais importantes, né? Não é, mas podemos falar, não podemos? Estamos falando de coisa boa, estamos falando de assuntos bons e tem muitos que não interessam por isso, não vão nem ouvir. Mas de repente você ouviu até aqui, porque você se interessa e você pode se interessar, não há nada de mal nisso. Então fica aí a minha opinião. Parece sim ser uma epístola de Barnabé, mas não dá para a gente confiar na tradução. Não dá para a gente confiar na tradução que a gente tem. Não dá para a gente dizer que se realmente essa tradução da epístola de Barnabé é fiel. Nós confiamos na tradução da palavra de Deus, né? Aqui, na ACF. Aqui nós temos. Mas fica aí essa análise. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Lembrando sempre que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.